Bem-vindo a uma nova viagem pelas vidas que moldaram a história, onde a complexidade humana se revela em sua força e contradição. Esta é a biografia de um homem cuja imagem transcende o tempo, um símbolo global de rebeldia e transformação. Ernesto Guevara de la Serna, o eterno Che Guevara, não foi apenas um guerrilheiro ou um líder revolucionário. Sua trajetória, cheia de aventuras e desafios, cruzou continentes e ideologias. Médicos, combatentes, diplomatas, teóricos, todas essas facetas se fundem no desenho inquietante do homem que, mesmo morto, continua a vibrar no imaginário mundial. Prepare-se para conhecer o homem por trás do mito, a história de um jovem médico argentino que recusou a vida confortável para buscar justiça e liberdade, mesmo que para isso precisasse arriscar tudo. Relaxe. Mergulhe neste conto que vai além da política para tocar na alma humana. E se gostar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar para que mais mentes inquietas possam encontrar estas histórias. Capítulo 1. O Nascimento Secreto. Ernesto Guevara nasceu em 14 de junho de 1928, na cidade de Rosário, Argentina. Curioso e inquieto desde pequeno, nasceu em meio a um segredo protegido pela família. Sua certidão de nascimento afirmava que chegara ao mundo em junho, porém, na verdade, nascera um mês antes, em maio, uma mentira para preservar a honra da família diante da sociedade conservadora da época. Filho de aristocratas progressistas, carregava um legado de princípios e responsabilidades. Seu pai, Ernesto Guevara Lynch, era professor e diplomata, e sua mãe, Célia de la Serna, descendia do último vice-rei do Peru. Desde jovem, Ernesto sofria com asma crônica, que limitava seu corpo, mas não sua vontade. A doença o aproximou do sofrimento humano e da fragilidade da vida, consolidando sua empatia pelos oprimidos. Cresceu numa casa caótica, onde livros, debates políticos e ideais socialistas enchiam o ar. Vivia entre a rigidez das expectativas sociais e a liberdade bruta das ruas, um paradoxo que o moldou para os anos tumultuosos que viriam. Ainda criança, demonstrava um temperamento indomável, enfrentando desafios com obstinação e coragem desmedida, apesar das fragilidades físicas. Suas peripécias tornavam-se lendárias, e seu espírito de luta começava a se formar. Este foi o início de uma longa trajetória que o levaria a conhecer a pobreza, a injustiça e a revolução, até tornar-se um dos homens mais controversos e influentes do século XX. Capítulo 2. O aventureiro asmático. Ernesto Guevara carregava consigo desde a infância um desafio constante: a asma, uma doença crônica que, mesmo limitando seus movimentos e descanso, não conseguia quebrar sua vontade indomável. A fragilidade aparente do corpo contrastava com a força crescente do espírito. Cada crise respiratória era para ele uma batalha, um teste para aprender a lutar contra as limitações não só do corpo, mas da vida. A doença o forçou a desenvolver uma sensibilidade diferente, intensificando seu contato com a dor, a fragilidade e, acima de tudo, a empatia pelo sofrimento humano. A personalidade de Guevara se formou na tensão entre a doença e a rebeldia natural de um jovem inquieto. Na adolescência, se destacava não apenas pelo talento acadêmico, mas também pelo caráter forte, desafiador das autorizações e regras impostas. Sua rebeldia foi se moldando em uma luta interna por justiça e significado. No colégio, tornou-se um leitor voraz. Devorava romances, poesias e livros políticos. O contato com ideias socialistas, comunistas e revolucionárias despertava nele um espírito inquieto, questionando as desigualdades profundas que via nas ruas da Argentina e do mundo. Fez amizade com jovens que compartilhavam dessa inquietação e tornou-se ativo em grupos de discussão e política, mas ainda jovem e inconformado, buscava seu próprio caminho,
um caminho que o levaria muito além das simples palavras e debates. Sua juventude foi marcada por viagens interiores e exteriores. Adolescente, utilizou uma velha motocicleta para cruzar os primeiros quilômetros rumo à descoberta do continente latino-americano, rodando estradas e conhecendo os rostos da pobreza e da exploração. Essas experiências plantaram nele as sementes do espírito revolucionário que anos depois estouraria em fogo. O jovem Ernesto Guevara não seria apenas um médico, nem um mero intelectual. Desde cedo, sua alma aflorava para a aventura de transformar o mundo, apesar da ardente batalha contra o próprio corpo. Capítulo 3. A filosofia emergente. O impacto da Guerra Civil Espanhola foi um divisor de águas na vida do jovem Che Guevara, não apenas pela brutalidade dos conflitos, mas pelo despertar de sua consciência política e intelectual que se seguiria. Os relatos descrevem como ele viu nesse conflito a expressão máxima das desigualdades que lutaria para mudar. A partir dessa experiência, seu pensamento saiu do campo das ideias abstratas para se tornar uma consciência ativa, algo que exigia ação, mesmo que violenta, contra as estruturas de poder. O mundo, antes distante e quase academicamente estudado, tornava-se o palco de uma guerra real por justiça e dignidade. Che começou a se afastar das abordagens formais, das simples discussões políticas de jovens estudantes, para mergulhar em uma prática revolucionária, onde ideias e armas se fundiam. Passou a refletir intensamente sobre o papel dos oprimidos na transformação social, o sentido da luta armada e o preço da liberdade. Sua filosofia emergente era pautada não só pela ideologia marxista, mas pela vivência direta do sofrimento humano, na pobreza das cidades, nas montanhas, nas trincheiras. Aprendeu que a revolução não era um ato isolado, mas uma jornada contínua, que exigia coragem, resiliência e solidariedade. Enquanto isso, suas primeiras amizades políticas se solidificavam e seu discurso ganhava o tom e a urgência que o tornariam um dos símbolos mais reconhecidos da insurgência global. Esse capítulo deixa claro o prenúncio da transformação, a passagem do jovem idealista para o revolucionário convicto, que não fugiria da luta por mais difícil que fosse. Capítulo 4. Os diários de motocicleta. Aos 23 anos, Ernesto Guevara embarcou em uma aventura que mudaria para sempre a sua vida e, por consequência, a história latino-americana. Em 1952, com um velho motociclo Defiant, acompanhou seu amigo Alberto Granado, numa viagem que percorreu milhares de quilômetros por estradas precárias, cruzando países, desertos, florestas e cidades. Os diários que escreveu durante essa viagem, e posteriormente transformados em livro e filme, detalham emoções cruas e experiências transformadoras. Ele viu de perto a miséria dos hospitais, o preconceito da elite, a luta dos povos indígenas e dos trabalhadores oprimidos. Cada encontro, desde povoados esquecidos até salas de hospitais lotadas, sedimentou em Guevara a visão de um mundo marcado por injustiças profundas, onde o sonho da igualdade social parecia distante, quase idealista. Para o jovem médico, a viagem foi o despertar definitivo, uma passagem da teoria para a prática, da reflexão silenciosa para o compromisso ativo. Embora ainda fosse o filho de uma família abastada, a jornada transformou-o em um guerreiro do povo. A estrada lhe deu não só experiência, mas uma compreensão visceral dos gritos silenciosos que permeavam a América Latina. Neste capítulo, acompanhamos a metamorfose de um Ernesto Guevara ainda em formação, perdendo a inocência na estrada, mas ganhando uma clareza cristã sobre o destino que assumiria nos anos seguintes. Capítulo 5. O banho frio da realidade. Ao final de 1953,
Che Guevara chegou a Guatemala, país então governado por Jacobo Arbenz, que promovia reformas progressistas, especialmente a reforma agrária, que afetava o interesse da poderosa United Fruit Company. Guevara viu essa experiência reformista de perto, acreditando que a mudança pacífica poderia ser possível. Porém, em junho de 1954, um golpe militar orquestrado pela CIA derrubou Arbenz, apoiado por uma brutal repressão e instaurando uma ditadura de direita. Guevara presenciou seu derrube e a rápida destruição das esperanças democráticas, num banho frio que radicalizou sua visão política. A partir desse momento, Guevara compreendeu que a revolução não poderia depender da via pacífica nem das instituições tradicionais. Seria necessária uma revolução armada, total, que rompesse com os velhos poderes e dominasse pela força. Essa constatação marcou sua saída gradual das ações formais e oficiais para assumir uma consciência ativa de combate direto. Para Che, era claro que a luta revolucionária exigia organização, coragem e intervenção prática. A política devia ser feita no campo de batalha, não apenas nos salões. Esse capítulo simboliza a passagem decisiva do jovem idealista para o revolucionário comprometido, que viu suas convicções ganharem corpo com o golpe de Estado e compreender que seus sonhos precisavam se resolver na batalha. Capítulo 6. O encontro fatal no México. Em 1955, após seu exílio na Guatemala e antes da Revolução Cubana, Ernesto Guevara chegou à Cidade do México, um ponto de encontro para exilados políticos e revolucionários. Lá, atuou como médico, fotógrafo e professor. Mas o que mudaria sua vida para sempre foi o encontro com Raul Castro, que o apresentou a seu irmão, Fidel Castro, líder do movimento 26 de Julho. Fidel e Che se deram conta, logo no primeiro encontro, que compartilhavam uma mesma visão de mundo e um profundo sentimento anti-imperialista. Apesar das personalidades distintas, Fidel, um líder carismático e estrategista, Che, um intelectual e idealista obstinado, eles iniciaram uma amizade revolucionária que moldaria o destino de Cuba e da América Latina. Durante o período em que se preparavam para derrubar a ditadura de Batista, Che participou de treinamentos e estudos de guerrilha sob a orientação de veteranos da Guerra Civil Espanhola. A partir desse momento, o método da guerrilha militar tornou-se o caminho escolhido para alcançar os objetivos revolucionários. Contudo, a tensão entre idealismo e realidade começou a se fazer presente. Já embora profundamente comprometido com os ideais da revolução, enfrentava a dura verdade das dificuldades práticas, alianças frágeis, perigos constantes e a necessidade de adaptação estratégica. A utopia da transformação social caminhava lado a lado com a crueza da luta armada. Foi nesse equilíbrio delicado que Che Guevara consolidou sua posição como um dos maiores guerreiros da Revolução Cubana, contribuindo com sua visão estratégica e seu compromisso inabalável, mesmo sabendo que o caminho seria árduo e cheio de sacrifícios. Capítulo 7. O teste de fogo na Sierra Maestra. A luta armada na Sierra Maestra, região montanhosa de Cuba, foi o verdadeiro teste de fogo para Ernesto Che Guevara. Após o difícil desembarque do Grupo Granma, em 1956, onde os rebeldes foram quase exterminados, apenas uma pequena faixa conseguiu se reagrupar nas montanhas. A sobrevivência na selva não era garantida. Os dias eram marcados pela escassez de comida e medicamentos, pelo risco constante de emboscadas e ataques das forças de Batista e pelo desafio físico exacerbado pela asma crônica de Che. Mesmo assim, Guevara mostrou resiliência notável. Durante esse período, ele não foi apenas um combatente, mas um líder estratégico. Organizou treinamentos militares, estabeleceu oficinas para a fabricação de granadas, criou fontes de alimento e assegurou uma rede de informações e comunicação com a população rural que apoiava os guerrilheiros.
Sua lenda começou a se forjar na dureza da guerrilha. Conhecido pelo compromisso inabalável, Guevara tornou-se comandante de uma segunda coluna e ganhou o apelido de Comandante. Liderava suas tropas não apenas com armas, mas com disciplina, carisma e um ardente idealismo. A imprensa da época chegou a divulgar notícias erradas sobre a morte de Guevara, tentando abalar o moral dos rebeldes. No entanto, ele e seus homens resistiram e avançaram, conquistando apoio popular, fator decisivo para a eventual vitória da Revolução. A estratégia de Guevara foi fundamental nos combates que levaram ao controle da região de Las Vilas, culminando na decisiva Batalha de Santa Clara, que tornou-se o ponto de virada na Revolução Cubana. A experiência na Sierra Maestra consolidou Guevara como um combatente comprometido e como um símbolo da resistência revolucionária, marcando sua transformação definitiva de jovem idealista a líder da guerrilha. Capítulo 8. Moldando o comandante. A consolidação do poder de Che Guevara dentro da guerrilha cubana foi fruto de uma combinação entre disciplina implacável e uma surpreendente humanidade. Como comandante, ele liderava com rigor, esperando o máximo dos seus homens, mas também conquistava respeito e lealdade por sua integridade e pela empatia com aqueles que lutavam ao seu lado. Durante a longa e difícil marcha de 7 semanas por terrenos traiçoeiros da ilha, atravessando florestas densas e enfrentando emboscadas mineiras, Che comandou suas tropas com uma estratégia precisa. Sua coluna, merecidamente conhecida como o Esquadrão Suicida, encarava situações em que eram em menor número e frequentemente desarmados, e mesmo assim conquistava vitórias táticas brilhantes. A disciplina que impunha não era vazia, era moldada por seu próprio comprometimento e por um ideal revolucionário que colocava o coletivo acima do individual. Mesmo em meio às condições precárias de sobrevivência, sem alimentos suficientes, feridos, escassez de remédios, Guevara se mantinha firme, inspirando seus homens a resistir. Porém, Che também demonstrava momentos de humanidade profunda. Visitava os feridos, ajudava na educação dos recrutas e promovia uma medida básica de igualdade e respeito que atraía a população rural. Sua luta se tornava não só contra o exército de Batista, mas contra a desesperança e o medo. E nas cidades conquistadas, particularmente em Santa Clara, que se tornaria palco da última batalha decisiva, sua liderança foi fundamental para o sucesso da Revolução. O que nasceu na Serra Maestra não foi um simples combatente, mas um líder que personificava a transformação do jovem idealista no comandante forjado pelo fogo da luta e da resistência. Capítulo 9. A Batalha de Santa Clara. No final de 1958, a Guerra Revolucionária em Cuba chegava a seu momento decisivo. Che Guevara liderou uma coluna reduzida de cerca de 300 guerrilheiros em uma marcha árdua de 7 semanas, enfrentando terrenos difíceis, caminhando sempre à noite para evitar emboscadas, muitas vezes passando fome e sob ameaça constante de aniquilamento. Sua missão era dividir a ilha em 2, conquistando a província de Las Vilas e sua capital, Santa Clara. Em poucos dias, Guevara executou uma série de vitórias táticas brilhantes, assumindo o controle de quase toda a província, exceto a cidade de Santa Clara. Na cidade, Guevara coordenou o ataque decisivo com sua infame Esquadrão Suicida, uma equipe especialmente treinada para as situações mais perigosas. Apesar de estar em desvantagem numérica e enfrentar forças inimigas mais bem equipadas, sua estratégia brilhante e determinação inabalável foram cruciais para a vitória. Durante as 6 semanas que antecederam a batalha, suas tropas foram cercadas e atacadas inúmeras vezes, mas resistiram sempre com coragem e disciplina. A rádio rebelde transmitiu as notícias da tomada de Santa Clara no dia 31 de dezembro, contradizendo as reportagens oficiais que chegaram a anunciar a morte de Guevara durante os combates. O colapso político não tardou.
Na madrugada do dia 1º de janeiro de 1959, o ditador Fulgêncio Batista fugiu do país, levando consigo uma fortuna de mais de 300 milhões de dólares conseguidos por suborno e corrupção. No dia seguinte, Guevara entrou em Havana para assumir o controle da capital cubana. Fidel Castro, que ainda avançava pela ilha mobilizando apoio, chegou 6 dias depois, entrando triunfante na capital em 8 de janeiro, consolidando a vitória revolucionária. A Batalha de Santa Clara ficou marcada como o ponto decisivo que garantiu a vitória da Revolução, consagrando Guevara não apenas como combatente, mas como símbolo da transformação política do país. Capítulo 10. O Procurador Supremo de La Cabaña. Logo após o triunfo da Revolução Cubana, em janeiro de 1959, Ernesto Che Guevara recebeu um papel decisivo, o comando da fortaleza de La Cabaña, em Havana. A antiga fortaleza espanhola foi transformada em prisão militar e centro de julgamentos revolucionários para aqueles considerados inimigos do novo regime. Che assumiu como chefe do departamento militar e também como juiz supremo dos tribunais revolucionários que começavam a funcionar ali. Ele supervisionava os julgamentos, analisava recursos e tinha a palavra final em muitas sentenças, incluindo as de pena de morte. O clima de tensão e de urgência da época levou a julgamentos rápidos, onde muitos presos eram acusados de crimes de guerra, traição ou crimes contra o povo. Embora houvesse procedimentos formais, as decisões eram marcadas pela severidade e pela brutalidade da justiça em tempos de guerra. Durante os meses em que esteve à frente de La Cabaña, são documentadas centenas de execuções sob ordens diretas ou indiretas de Guevara. Essa atuação virou tema de debates intensos. Para alguns, era um instrumento necessário para consolidar a revolução e evitar o retorno da repressão. Para outros, um lado sombrio da figura do revolucionário. Che mesmo justificava a dureza dos atos como parte do preço da vitória. Em entrevistas e discursos, dizia que em momentos de extrema tensão, a revolução não podia se permitir fraquezas e precisava agir com mão firme. Esse capítulo revela o contraste entre o idealismo revolucionário de Che e a realidade brutal de aplicar justiça em meio à guerra, mostrando que a construção de um novo mundo às vezes passa por decisões duras e controversas. Capítulo 11. Construindo o Novo Homem. Após a vitória da Revolução Cubana, Che Guevara assumiu cargos de grande responsabilidade no novo governo. Em 1959, foi nomeado presidente do Banco Nacional de Cuba e ministro da Indústria, posições que o colocaram no centro da economia cubana e da elaboração das reformas revolucionárias. Apesar de não ser um economista tradicional, Che via a economia como um instrumento de transformação social, sendo contra o dinheiro como símbolo de poder e desigualdade. Sua assinatura nas notas cubanas, simples apenas como Che, foi uma forma simbólica de quebrar o culto ao dinheiro e as distinções de classe. Ele buscou uma industrialização acelerada do país, tentando diminuir a dependência da monocultura açucareira. Para Che, a verdadeira revolução incluía a transformação do ser humano, o homem novo que trabalhava mais por ideais e amor à causa do que pela ganância. Implementou medidas radicais para nacionalizar a banca e os grandes empreendimentos privados, além de romper com o Fundo Monetário Internacional para assegurar a soberania econômica de Cuba. Enfrentou diversas resistências, tanto internas quanto externas. Sua visão crítica via o socialismo soviético como uma forma corrompida de capitalismo estatal, distanciada dos ideais marxistas originais. Guevara criticava publicamente os soviéticos, o que o aproximava mais de uma concepção genuína de revolução. No governo, através de políticas duras, ele buscava moldar o caráter do povo cubano para criar uma sociedade baseada na solidariedade, na disciplina e na dedicação absoluta
a causa revolucionária. Este capítulo mostra a complexidade do Che, que apesar do espírito guerreiro, também dedicava-se a construir um novo modelo social e humano. Capítulo 12. A longa despedida. Por volta de 1964 e 1965, Ernesto Che Guevara começa a se afastar das funções governamentais em Cuba, frustrado com a burocracia e a rigidez do sistema que ajudara a criar. Apesar dos cargos importantes que ocupava, presidente do Banco Nacional e ministro da Indústria, ele sentia que não poderia realizar plenamente seus ideais dentro da estrutura política vigente. Che experimentava um sentimento crescente de impotência diante da lentidão das máquinas governamentais e da necessidade urgente de transformações mais radicais e globais. O ambiente de alta diplomacia e protocolaridade contrastava com o espírito combativo e revolucionário que sempre marcara sua trajetória. Em 1965, em carta marcada pela emoção e reflexão, Che renunciou oficialmente a seus cargos no governo cubano, a patente de comandante e até mesmo a sua cidadania cubana. Na missiva enviada a Fidel Castro, declarou que sentia cumprido o dever na Revolução Cubana e que sua missão o chamava para outros campos de batalha pelo mundo. A renúncia não foi um abandono, mas uma preparação para sua última luta, o compromisso com uma revolução internacional, espalhando seu sonho de justiça social para além das fronteiras cubanas. Nos meses seguintes, Che partiu secretamente para lutar em países da África, onde liderou uma fracassada revolta no Congo antes de se lançar na Bolívia, enfrentando condições adversas numa tentativa desesperada de iniciar uma nova revolução na América do Sul. Este capítulo expõe a complexidade e a dimensão do homem que, mesmo diante das dificuldades, jamais cessou sua luta. Um revolucionário que incendiou seu tempo e cuja chama, ainda hoje, permanece acesa. Capítulo 13. A falha no Congo. Em 1965, após abandonar suas funções governamentais em Cuba, Che Guevara embarcou para o Congo africano, onde buscava liderar uma revolta comunista contra o regime apoiado por potências ocidentais. A missão tinha a ambição de exportar a Revolução Cubana e apoiar os grupos rebeldes Simba, que lutavam contra o governo central. Porém, a campanha no Congo foi marcada desde o início por dificuldades intransponíveis. Guevara encontrou um ambiente hostil. Os rebeldes locais eram mal organizados, divididos por disputas políticas internas, carentes de treinamento adequado e marcados pela corrupção e desconfiança. Culturalmente, houve um choque. Os revolucionários cubanos não compreendiam totalmente os complexos contextos tribais e políticos congoleses. E os locais viam os estrangeiros com suspeita, dificultando a unidade. Além disso, os soldados enfrentaram condições extremas: doenças tropicais, isolamento, fome e o medo constante das forças governamentais e mercenários aliados às potências estrangeiras. Guevara testemunhou o declínio gradual do movimento, sentindo o peso da desorganização e dos descompassos entre idealismo e realidade. O líder cubano buscava manter o moral, dar treinamentos e organizar os guerrilheiros, mas as fraturas e derrotas em campo foram se acumulando. Após cerca de 7 meses, e em meio a traições e abandono por parte dos líderes locais, Che ordenou uma retirada pelo lago Tanganica para a Tanzânia. A derrota no Congo mostrou os limites e as dificuldades do modelo revolucionário que ele acreditava, lançando duras reflexões sobre o que de fato era necessário para fazer uma revolução vitoriosa. Este capítulo expõe a crise do revolucionário diante da dura realidade, um período de aprendizado e abandono que anteciparia sua última e definitiva luta na Bolívia. Capítulo 14. A última campanha na Bolívia. Em novembro de 1966, Ernesto Che Guevara chegou à Bolívia disfarçado.
utilizando um passaporte uruguaio falso e o nome de Ramon Benítez. Escolheu a região rural de Nhancauazú, às margens de um rio, como base para iniciar sua última campanha revolucionária na América Latina. Guevara acreditava que a Bolívia, com sua tradição de lutas de trabalhadores e a existência de um partido comunista ativo, poderia ser o cenário propício para uma revolução continental inspirada no modelo cubano. Ele imaginava que a dispersão da atenção dos Estados Unidos para o Caribe e América Central daria certa margem para o foco revolucionário à margem da Bolívia. No entanto, a missão logo enfrentou enormes dificuldades. O isolamento geográfico, a falta de apoio popular consolidado, a deserção de membros da guerrilha e as perseguições do exército boliviano dificultaram o avanço das ações insurgentes. Che enfrentou o desafio de liderar um grupo heterogêneo, composto por cubanos e bolivianos, em um terreno adverso para a guerrilha. Tentativas de mobilizar e conquistar o apoio dos camponeses muitas vezes esbarravam em barreiras culturais e políticas. A presença constante do exército boliviano, fortemente apoiado pelos Estados Unidos, e a infiltração de informantes minaram lentamente a capacidade da guerrilha de agir. O isolamento aumentou e a captura de alguns guerrilheiros enfraqueceu o grupo. Consciente do risco iminente, Che manteve uma resistência obstinada, mesmo quando as condições se tornaram desesperadoras. Finalmente, em outubro de 1967, após uma emboscada organizada, Guevara foi capturado. No dia seguinte, na pequena vila de La Higuera, foi executado sumariamente, encerrando sua saga armada, mas iniciando sua imortalização como símbolo da revolução e resistência. Este capítulo explora os desafios finais de Guevara, o declínio da guerrilha e o martírio que ampliaria seu legado. Capítulo 15. Execução e ressurreição. Após meses de luta na Bolívia, em condições cada vez mais adversas, Ernesto Che Guevara foi capturado no dia 8 de outubro de 1967 em uma emboscada realizada pelo exército boliviano com o apoio da CIA. Ferido e desarmado, foi levado ao pequeno vilarejo de La Higuera, onde ficou sob custódia até a execução no dia seguinte, 9 de outubro. O julgamento foi sumário, uma sentença inevitável para aquele que representava a principal ameaça ao regime boliviano e, mais amplamente, ao imperialismo americano na América Latina. A execução foi realizada por um pelotão de fuzilamento que pôs fim à vida do revolucionário de 39 anos. O corpo de Che Guevara foi exposto publicamente para confirmação de identidade, uma tentativa do governo boliviano de sufocar a resistência. Porém, ao longo das décadas, sua figura transcendeu a materialidade da morte. Em 1997, seus restos mortais foram finalmente encontrados e repatriados para Cuba, onde foram sepultados no mausoléu de Santa Clara, consolidando seu status de símbolo imortal da luta por justiça social. A morte de Che não apagou seus ideais. Muito pelo contrário, sua imagem se transformou em um ícone global da resistência, inspiração para movimentos revolucionários, culturais e sociais em todo o mundo. Canções, livros, obras de arte e manifestações políticas continuam a evocar seu nome. A ressurreição simbólica de Che Guevara é mais um capítulo da revolução que nunca termina, um chamado eterno para aqueles que buscam liberdade, igualdade e transformação. Epílogo. A imortalidade de um sonho. Ernesto Che Guevara transcendeu o tempo como figura global, símbolo de resistência, luta por justiça social e transformação radical. Seu rosto estilizado virou ícone contracultural e sua história inspirou revoluções, movimentos sociais e a cultura popular mundial. Mais que um homem, Che se tornou mito, um convite à coragem, à rebeldia e a busca por um mundo mais igualitário. Sua vida e obra desafiaram gerações, alimentando debates sobre ética, política e humanidade, permanecendo tão vivas quanto urgentes. Hoje,
A imagem do Che é reverenciada e questionada, celebrada e contestada, mas jamais esquecida. Seu legado é representado por milhões que se reconhecem na luta contra as desigualdades e por todos que acreditam na possibilidade de um futuro diferente. Se você se sentiu tocado por esta jornada, convide outras pessoas para conhecer estas histórias que iluminam o invisível e desafiam o silêncio. Inscreva-se no canal Histórias Noturnas, ative o sino de notificações e acompanhe as narrativas que desvendam vidas marcantes com fidelidade e profundidade. A noite é longa, as histórias são muitas e cada uma é uma luz na escuridão. Junte-se a nós e mantenha essa luz acesa. Histórias Noturnas, onde as sombras contam a verdade.